Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, eu sou sócio cervejeiro da cervejaria Falck, sou professor de História da Cerveja e estamos aqui para o programa 8 Minutos com o Marco Falcone, onde a gente traz revelações, curiosidades, dados técnicos e científicos sobre a cerveja. Então estamos aqui hoje dando continuidade a esses programas. No último episódio nós falamos sobre a história da cerveja no Egito e, como eu falei desde o primeiro episódio, a cerveja foi descoberta na região da Mesopotâmia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Mas isso é a visão do mundo ocidental, porque na verdade em várias partes do mundo, a partir do momento que houve o final da última era glacial, que os trópicos e os continentes começaram a descongelar, a cerveja também foi surgindo em outras partes do mundo. Sabe-se que na China, por exemplo, nessa mesma época, contemporânea aos sumérios, faziam cerveja usando outros cereais, como o arroz, por exemplo, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que pouca gente conhece, que são as terras baixas e altas da América do Sul, que é uma história fantástica, porque eles também adotaram a cerveja desde o início da sua civilização. Nós temos aí um estudo muito interessante feito pelo professor da Universidade de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, os créditos estão aqui embaixo, uma tese fantástica, foi a tese de mestrado dele, e a gente procurou aprofundar nisso aí. Eu mesmo estive pessoalmente no Peru, em Lima, visitei 6 museus atrás de comprovações dessa história toda que nós vamos falar aqui agora. Sabe-se, principalmente entre os tupis e guaranis, que ocupavam praticamente toda a região de onde hoje é o Brasil, né, que eles aboliram o hábito de beber água, porque a água continha os seus próprios dejetos. Então o que eles bebiam? Eles bebiam cerveja, inclusive as mulheres e crianças e velhos. A cerveja, então, também passa a ser um bem precioso. Eles descobrem a fermentação da cerveja. Ao contrário dos grãos que a gente viu lá na Suméria, os grãos já trazem as enzimas que, quando é cozido o cereal maltado, transformam o amido em açúcar. Os elementos que continham amido que os índios detinham não tinham essas enzimas. Era o milho, por exemplo, a mandioca, né, que chamavam de cauim. Então eles tinham que mastigar essas fontes de amido para que eles se enriquecessem das enzimas, das amilases constantes na nossa saliva, e cuspiam aquilo no tacho para poder tornar possível essa conversão do amido em açúcar e posterior fermentação. Era um fermentado de amido convertido em açúcar, mas que também podemos chamar dentro da definição do que é cerveja. Então era cerveja. Eles usavam cerveja para todas as finalidades, para as festas, para as caçadas, levavam nos cantis e raramente bebiam água. Era comum se beber água, por exemplo, saíam para caçar e a coisa passava mais de 2 dias, e então essa água do cantil, a cerveja do cantil acabava, aí sim eles bebiam água, enchiam esses cantis com água. Fora isso, era apenas a cerveja. Isso é muito interessante observar, pessoal, porque muita gente demoniza às vezes a bebida, mas a bebida ela é uma necessidade natural do ser vivo, principalmente dos mamíferos, dos pássaros, das aves. Muita gente acha que quando o passarinho, o sabiá, vai lá e fura a laranja na laranjeira, que ele come aquela laranja ali. Isso é um erro, não é verdade. Ele vai até a fruta, bica a fruta, abre, provoca uma formação de um suco ali dentro e volta uma semana depois, quando aquele suco já fermentou. Por quê? Porque ele precisa do álcool para gerar a testosterona, que é o hormônio básico para a reprodução. Então é uma necessidade. Foram feitas pesquisas com uma série de animais, por exemplo, com chimpanzés, onde se constatou, por exemplo, que os chimpanzés adotaram o hábito de beber antes da alimentação. E é muito engraçado porque aí a gente vê a diferença que existe entre os machos e fêmeas, né? Os machos chegavam a beber
o equivalente a 2 litros de vinho por dia, enquanto as fêmeas tomavam meia garrafa. É muito interessante isso. Fizeram experiência com ratos que também aprenderam o hábito de beber o álcool antes das refeições. Então, é uma coisa natural do ser vivo, que é o consumo do álcool, né? O homem, então, principalmente com relação às Américas, né? Então, essas tribos adotaram o hábito de beber a cerveja e, mais uma vez, as mulheres é que faziam cerveja. Então, o índio, ele tinha mais destaque, mais status dentro da tribo, de acordo com o número de mulheres que ele possuía, ou pela poligamia ou pelo número de filhas, porque ele patrocinava as melhores festas porque ele tinha mais cerveja para fazer. Isso é muito interessante e a história tradicional, ela se atém muito aos alimentos sólidos, mas na verdade são os alimentos líquidos que fizeram a história desses povos pré-colombianos. Então nós temos aí uma série de estudos e comprovações que com a chegada dos invasores europeus é que foi a grande derrocada dessas civilizações. Primeiro que trouxeram uma série de doenças, né? E combateram duas coisas principalmente, que eram as bebedeiras e o canibalismo. Tá? O canibalismo, ok, os jesuítas trouxeram uma série de aparatos que conseguiram evitar que os índios se canibalizassem, mas o problema das bebedeiras foi muito mais grave, porque com o fim das bebedeiras, os homens voltaram à prática de beber água, e essa prática os contaminou, dizimando quase que 80% das populações indígenas pela transmissão das doenças, né? E acabaram com outro valor muito importante, porque as bebedeiras, elas faziam a socialização das tribos indígenas. Então uma tribo se deslocava, encontrava a outra tribo e ali eles bebiam juntos. E eles tinham acesso ao além, porque com a embriaguez causada pela cerveja, então eles tinham uma série de rituais, o contato com o divino, né, através das bebedeiras. Então eu digo que realmente o fim das bebedeiras foi a grande tragédia que os povos pré-colombianos viveram. Só reforçando aqui que esse estudo todo que foi realizado, ele contempla os tipos de jarra e se identificava o conteúdo da jarra pela policromia. Então as cores que eram pintadas na jarra é que determinava que tipo de bebida elas carregavam, se era suco de frutas, se eram fermentados, e a maioria delas, quanto mais colorida, mais fermentados elas continham. Então, pessoal, fica aí mais essa história, né, muito importante, ela não é contada nas escolas. Então fica esse legado do 8 Minutos com o Marco Falcone e aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos, saúde e boas cervejas.